Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar prosseguimento, certo? Ao conteúdo do curso, com o nosso último assunto, certo? Que é o Design Thinking, tá? Eu espero que vocês aproveitem, certo? Esse assunto é muito bom, é um assunto que está bastante em voga no mercado, certo? Principalmente pelas empresas que estão criando, pelo pessoal que está criando, na verdade, startups, certo? Para encontrar soluções para os problemas, né? Que essa é a finalidade da empresa, tá? Vender soluções. Então, como sempre, tá? Eu vou colocar aqui, certo? A mensagem do Leonardo da Vinci, certo? Eu sou fã dele. Eu tenho o livro do Isaac, que trata da biografia dele, do Walter Isaacson, né? Que trata da biografia dele, assim como de Steve Jobs, tá? E essa frase, para mim, é bem interessante e é pertinente nesse momento, né? A frase dele é a seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Tá? Então, é uma frase para mim bem interessante, tá? Por quê? Porque mostra que a aprendizagem é importante na vida da gente. É uma coisa que você aprende e não se arrepende, não se cansa e não tem medo, certo? Então, principalmente para quem quer empreender, é muito importante querer sempre aprender. Então, a agenda de hoje, tá? A gente vai ter uma introdução, onde a gente vai mostrar uma situação, certo? Para o uso do Design Thinking, certo? Vamos fazer uma historiazinha, contar uma historinha, certo? Para mostrar o uso do Design Thinking, tá? Para facilitar o aprendizado de vocês. O segundo conteúdo, né, é o conceito de negócio. Aí, nesse caso, a gente vai explicar, vai dizer o que é o Design Thinking. O terceiro item são habilidades tecnológicas, ou seja, a gente vai apresentar, certo, o protótipo, uma solução, certo, nesse item aí. A pesquisa é o uso do Design Thinking na tarefa final da disciplina, como é que pode se dar. E por outros recursos, que são algumas ferramentas de prototipagem que vocês podem utilizar para criar o protótipo final da disciplina. Tá certo? Então, vamos começar aí com a introduçãozinha. Tá? Eu vou me esconder agora, para não atrapalhar. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Essa historiazinha chama-se Oportunidade Coffee Corner, uma história de Design Thinking. Dina e Carlos são proprietários de uma cafeteria chamada Coffee Corner. Esta é uma história sobre uma oportunidade comercial e como criar uma ideia de produto ou serviço utilizando um processo de Design Thinking. Poderíamos aproveitar melhor o fórum comunitário que sediarmos. Você sabe, a Câmara Municipal pediu ao comércio local para apresentar ideias sobre prevenção de enchentes. Dina falou: uau, é ótimo ver como estamos movimentados. Esses eventos comunitários que estamos sediando em nossa área comum realmente atraíram os clientes. Somos o principal ponto de encontro da cidade. Uma observação interessante de Carlos. Tá? Dina continua, né? A Câmara recebeu verbas para melhorar a resposta à emergência de inundações da cidade. Eles estão pedindo a vários comerciantes locais para trazerem ideias e protótipos a serem apresentados como propostas. Os vencedores terão suas ideias financiadas. Então, gente, olha aí o que Dina fala, né? Que tem um problema, ou seja, melhorar a emergência de inundações da cidade, certo? E estão selecionando ideias e protótipos. E os vencedores terão essas ideias financiadas, né? Aí, Carlos, seria ótimo contribuir à nossa comunidade, especialmente porque a última inundação afetou muitos dos nossos clientes. Esse pedido de ajuda me faz sentir que a Coffee Corner está se tornando parte importante da nossa comunidade. Então, observe que Carlos aí notou que afeta os seus clientes, consequentemente vai afetar a empresa, e a Coffee Corner, certo, pode de alguma maneira se tornar importante e contribuir para a comunidade, né?
Tina, a Coffee Corner também está em uma boa posição para ajudar. Estamos em uma localização central, em local elevado, que não é afetado por inundações. A Coffee Corner é sempre um ponto de encontro para os habitantes locais e temos um cybercafé. É uma grande oportunidade para nós. E Carlos colocou em si, vencemos ter uma fonte de renda. Então observe que eles viram um problema, querem uma solução, e esse problema para a comunidade é uma oportunidade para a empresa deles, né, de Dina e Carlos. Tá? É uma grande oportunidade, mas que produto ou serviço poderíamos criar para melhorar a prevenção da emergência? Observou Carlos. E Dina, não sei. Não sei nem por onde começar. Então, isso daí, pessoal, mostra uma situação que ocorre muito entre as pessoas que têm empresas, né? Que tem uma situação, mas não sabem como começar. Aí é que entra o design thinking, né? Então, Carlos e Dina têm uma fantástica oportunidade comercial diante de si, que pode ajudar muitas pessoas necessitadas, no entanto, não sabem como começar. Aprenda como o processo de design thinking pode ajudá-los a criar uma solução única. Tá? Então, pessoal, observem aí essa historiazinha, como tem algumas coisas interessantes aí, né? Ou seja, eles têm um problema, tá? Querem achar uma solução, mas não sabem como fazer isso daí, certo? Então aí é importante, certo, o uso do design thinking nessa situação aí, tá? Por quê? Porque eles não identificaram o problema, tá? Não conseguiram estabelecer ainda com o pessoal que está sendo afetado uma maneira de solucionar esse problema e não tem ideia de como vai criar essa solução. Então o design thinking se enquadra muito bem nessa situação, nessa historinha. Eu vou lembrar que essa historinha aí eu agradeço a HP, que foi um curso que eu fiz pela HP sobre design thinking, que começou contando essa historinha e eu achei interessante trazer para a disciplina. Certo? Então, vamos falar agora do conceito de negócio. Certo? Então, observem aí que tem o usuário, tem o produto ou serviço que vai atingir um objetivo e vai gerar um resultado. Certo? Os resultados. Então, observem que tem aí a questão dos usos, de como você vai conseguir preencher e atingir esse objetivo e uma experiência envolvida aí. Tá? Então, o que é o design thinking? O design thinking é exatamente, tá, todo o processo para que você consiga achar, certo, um problema, ou melhor, identificar o problema, certo? Observar como o público quer que esse problema, como esse problema seja resolvido, certo? Você vai tentar criar uma empatia com o problema, né? Explorar o problema e tentar criar uma empatia junto, para tentar, vamos dizer assim, imaginar como seria essa solução, ou como esse problema poderia ser explorado para achar uma solução. Você vai ter uma interação, certo? Ou seja, você vai poder testar um produto ou serviço e no final avaliar e ver se aquilo dali realmente resolve esse problema. Tá? Então observem, tá, que o design thinking ele tem uma interação muito grande, né, entre observação, geração, entre interação, avaliação, até estabelecer algo, tá, que resolva esse problema. Então, tudo isso daí vai começar com a primeira fase, né? Vou voltar aqui, que é gerar, produzir ou problematizar, identificar um problema, tá? Então, para isso existe a declaração do problema, certo? Que é uma única sentença na forma de uma pergunta que deve incluir qual o seu design, quem usará ou experimentará seu design, onde seu design será usado, qual é o resultado do seu design, ou seja, o benefício que vai ter, tá? E é bom também vocês entenderem a diferença entre objetivo e resultado, tá?
É importante também, olha a ideiazinha, que vocês associem a questão de design é igual a um projeto, né? Então, por isso que é importante que a gente viu antes sobre a questão de gestão de projetos, né? Ou seja, você vai ter que elaborar um projeto para resolver isso daí. Então, quando eu falo de objetivo, é o que o design faz. O resultado são os benefícios. Então, aí, ó, a diferença entre o objetivo e um resultado, né? O objetivo é o que um design faz e os benefícios é o resultado daquele design. Tá? Então, vamos colocar um exemplo aí, ó. Como um lugar para alguém sentar pode ser projetado para ajudar os funcionários a conseguir uma boa postura no contexto do seu local de trabalho. Então aí um exemplo de uma declaração de problema, né? Então aí, ó, qual é o design? É um lugar para alguém sentar. Quem usará o experimental design? Os funcionários. Onde o design será usado? No seu local de trabalho. E qual será o resultado do projeto? Ou seja, o benefício, certo? A uma boa postura. Então aí um exemplo de uma declaração de problema, né? Então, se vocês quiserem criar uma declaração de problema, imagine uma tela parecida com isso daí, né? Onde você vai ter que identificar isso daí, certo? No caso aí, da nossa historinha, qual seria a declaração de problema? Hein? Qual seria essa declaração de problema? Então, eu vou dar 5 segundos. Tá bom mais. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, 4, 5. Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, qual é o resultado do design? Local seguro, né? A questão da segurança. Qual é o design? Um serviço de informações. Onde seu design será usado? Na cidade. E quem vai usar ou experimentar o design? Os residentes da cidade, os moradores. Então, nesse espaço abaixo para a declaração do problema, a gente tem o seguinte: como o serviço de informações pode ser projetado para ajudar os moradores da cidade a se manterem seguros e informados antes e durante uma enchente. Então, temos aí, certo? Um exemplo de declaração de problema. Então, fechamos aí, tá? A primeira fase, que é a fase de geração, de produção ou problematização, tá? Do design thinking, e vamos para a segunda fase, que é a fase de observação, ou, se você quiser ser mais pragmático, entrevistar, né? Então, essa fase aí é um processo, né, que caracteriza pelo seguinte, que é o trabalho de campo, onde você vai observar os usuários no ambiente e que seu produto ou serviço pode ser usado. Sendo que ao realizar o trabalho de campo, documente suas observações, ou seja, tome nota, faça fotografias, grave áudio, filme, certo? E sempre que você estiver fazendo essas observações, revise, certo? Enquanto gera ideias. Uma observação que eu coloquei aí, a lâmpadazinha, talvez a fase mais importante do processo de design thinking, certo? Porque você está em loco, você está observando a situação lá que você vai ter que resolver, tá? Então, para você realizar as entrevistas, algumas sugestões aí, né? Vá preparado, peça para gravar a entrevista, isso é importante, qualquer coisa faça um termozinho por escrito, certo? Não faça perguntas com resposta sim ou não. Faça perguntas de maneira que ele explore ao máximo a situação, certo? Faça perguntas com respostas complementares sempre. E, por último, esteja tranquilo, mas focado na entrevista. São algumas sugestões, tá? E conheça suas partes interessadas, né? A parte interessada seria o quê? Qualquer pessoa afetada, afiliada ou afiliada ao problema. Aí a gente tem duas situações, né? Voltando para a nossa historinha, Mai e Surai.
tá? Então, Mai Surai, né? Surai vai ser o primeiro a responder. Mai também é um cidadão, ou cidadã, como você queira chamar, certo? E algumas instruções, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pergunta qualquer aí, certo? Vamos pegar, por exemplo, entrevistar Surai. E essa pergunta aqui, ó. Conte-me sobre você, onde você mora, seus hobbies, o que é importante para você. Aí o Surai respondeu, né? Sou socorrista para emergências e trabalho nessa função para a cidade há 3 anos. Eu gosto do meu trabalho, é importante que os cidadãos da cidade estejam seguros e que eu ajude em emergências. Eu moro a poucos quilômetros fora da cidade e tenho um cachorro, Bear. Eu gosto do ar livre, caminhadas, pesca, amigos e família, né? Então observem que a pergunta que a pessoa formulou não é só simplesmente responder sim ou não. Ele colocou uma pergunta contextualizando com a situação, certo? Coisas que são importantes para que entenda como pode resolver o problema, tá? Então isso daí é um exemplo do que você pode fazer. A próxima fase, certo? Que é estabelecer, ou também empatia, né? Onde você vai estabelecer uma persona, uma personalidade fictícia, certo? Para essa situação, certo? Aí a dicasinha, criar uma personalidade fictícia, certo? Então, o que isso daí representa? Representa pessoas. Uma representação do seu cliente potencial, você compartilha atributos comuns, informa como o usuário reagirá a uma ideia, e ela é construída a partir de suas anotações de entrevista. É uma representação detalhada. E esse nome empatia vem porque você se coloca no lugar dele. Tá? Então, é interessante você criar de 3 a 5 personalidades para tentar entender essa situação, né? Então, uma personalidade para May. O nome dela é May, idade 41, sexo feminino, local de residência, vive em uma pequena casa próxima à área de enchente. Local de trabalho, um pequeno edifício comercial a 3 km de casa. Família, amigos, marido, filha, se estabelecendo poucos amigos e familiares na cidade, é uma estimação um gato. São as informações básicas, as informações pessoais, escolaridade, bacharelado em administração, ocupação, cumprir mais um meio termo de aproveitar o resto da vida, nível de renda, renda média, né? Motivações, segurança, plano de emergência familiar, comunicação durante o desastre, objetivos que ela tem, né? Segurança, plano de emergência, informações durante os enchentes. E colocou aqui um trecho da entrevista, né? Que é encontrar informações durante a enchente que foi bastante difícil, lento, tedioso e muitas vezes tarde demais ou insuficiente. Então você já nota pelos comentários que um dos problemas deles é a questão de um sistema de informações que possa obter informações fidedignas sobre a situação de uma enchente. Por último aí a questão das habilidades e experiências, né? Ela tem atividades online, redes sociais, e-mail, atividades offline, atividade da família, corrida, leitura, produto ou serviço que pode ser usado, casa, trabalho, escola da família, abrigo da emergência, né? Nível de conforto técnico, especialista em tecnologia, trabalha com software, nível de conforto social, introvertido, aberto com os amigos e familiares, e outra informação que pegou um trecho, né? Sabemos que precisamos fazer um plano e estar preparados. Tá? Então, quando a gente fala de empatia, né, é uma dica aí, né, coloque um cenário que consome seu produto ou serviço, ou seja, você tem que criar cenários de alguém que vai consumir esse produto ou serviço, né, a partir das entrevistas, tá? Então, essas pessoas que você vai criar, essas personas, né, é uma representação do seu cliente potencial, tem atributos, né, informa o usuário como reagirá a uma ideia, certo? É construído a partir de suas anotações de entrevistas, é uma representação detalhada e é importante colocar-se no lugar deles. Tá?
E como a gente falou antes, é importante construir até 5 cenários, né? Que você tem que construir uma situação, né? Então imagine uma situação, uma pequena história criada com relação à sua ideia e suas personas. Você tem que reunir insights, né? Ou seja, obter informações sobre seus usuários, né? São coisas novas que são esses insights, tá? Então, exemplo aí de uma situação, né? Mai tem marido, filha, 6 anos e um gato. Mai e o marido trabalham em período integral, a filha está na escola e na creche depois da escola. Mai e sua família são relativamente novos na cidade. A cidade que tem enchentes ocasionais e a casa de Mai fica em uma área da cidade que inunda. A principal prioridade de Mai é a segurança de sua família, amigos e vizinhos durante a emergência de enchente. Reunir todos da mesa de jantar, Mai e sua família estão usando o kit, né? Imaginando, viu? Projetado para preparar um plano de emergência para a próxima enchente. O kit tem um formulário para cada membro da família e vários outros formulários para traçar informações importantes. Cada formulário tem um pequeno recipiente que pode ser colocado estrategicamente em uma pasta, uma mochila e lancheira, um porta-luva do carro da família na geladeira. Cada membro da família terá um recipiente que carrega o formulário 1 com as informações pertinentes que possam precisar durante a enchente. Eles encontram problemas ao longo do caminho, os formulários são difíceis de preencher, eles não têm certeza onde cada um dos recipientes deve ficar. Sua filha é muito pequena para participar do processo completo, mas no fim eles gostam da ideia de poder ter essas informações perto deles a todo tempo. O uso do kit fez com que eles tivessem um melhor entendimento do risco da enchente, ajudou-os a definir pontos de evacuação da casa, trabalho, escola e creche. Através do trabalho com o kit, eles determinaram o local de encontro com um abrigo e a necessidade de um kit de emergência com índice específico que possam precisar durante a enchente. Embora o uso do kit tenha sido muito útil, levantou outras preocupações. Mai também gostaria de ter informações precisas antes, durante e depois da enchente, que os ajudará a avaliar o risco de enchente e manter sempre informados sobre a enchente, como pode voltar para casa, trabalho e escola. Mai também gostaria de poder se comunicar com a família meio durante a enchente. Mai precisa entender como obter informações atualizadas de forma confiável. Certo? Então, pessoal, voltando aqui, essa fase de empatia é importante para você criar um cenário, criar personas, para tentar entender a melhor solução possível. Tá? A próxima fase é a fase de interação ou prototipagem, né, onde você vai testar o conceito da solução, certo? Então o Design Thinking reconhece que não há uma solução única para o problema, certo? Então é importante isso daí, uma interação, né, que pode ser melhorado e redesenhado com base em novas informações, coletadas durante as etapas de observação, empatia e teste. E é importante o uso do brainstorming, né, a troca de informações entre as pessoas, né? Então, durante o brainstorming é importante que você desligue seu senso crítico interno, construa sobre as ideias dos outros, permaneça no tópico, que seja visual e busque qualidade. Tá? Também na fase de interação e prototipagem, certo? Falando especificamente sobre protótipo, o que seria o protótipo? Né? Ele é uma amostra, uma descrição, um modelo, uma release, né? Ou seja, uma versão inicial de um produto ou serviço criado para testar um conceito ou um processo. Tá? Uma ferramenta usada para as comunicações, ideias a outras pessoas que podem fornecer um feedback. Certo? Tem que ser um método rápido, certo? Imperfeito, mas que representa conceitualmente seu produto ou serviço. E pode assumir várias formas, pode ser feito de papelão, de papel, pode ser um formato digital, certo? E a última fase, né, que seria o quê? A avaliação, tá? Observe que começou da declaração do problema, depois foi para a fase, tá, de observação, depois foi para a fase de empatia, depois foi para a fase de interação. Certo? Agora a gente vai avaliar todo esse processo, certo? Vai revisar o protótipo, vai procurar obter feedback desse protótipo e vai escrever uma nova situação com base nos insights, com as observações, de maneira que ache uma solução viável. Tá? Então, pessoal, isso daí é o Design Thinking, certo? Observe que é um processo que é bem interessante, por quê? Porque você procura entender o problema, porque você vai em campo
entrevistar e tentar entender a situação, vai criar uma persona, certo? Para estabelecer empatia com as pessoas que estão convivendo com aquele problema. Você vai criar um protótipo para testar esse problema e vai avaliar. E vai melhorando o protótipo até obter uma mínima solução viável, né, como se diz. Tá? Então a gente vai falar agora sobre habilidades tecnológicas. Né? Por que, Gilson? Porque normalmente a gente usa o Design Thinking, certo? Para apresentar uma resposta para algum problema, certo? E essa apresentação normalmente é uma apresentação rápida, tá? Que é onde você vai demonstrar o produto, um plano de negócio, produto ou serviço, de maneira concisa, clara e que cative a pessoa que está do outro lado, né? Você pode apresentar seu plano de negócio a um possível financiador ou apresentar rapidamente seu produto ou serviço a um cliente, uma solução para o seu cliente. Então, isso daí é apresentação rápida. Qual é o objetivo da apresentação rápida? É você tentar fazer com que a pessoa crie interesse e abra a porta para conversas ou ações que levem ao sucesso e você consiga financiar o seu negócio ou vender o seu produto ou serviço. Nessa apresentação rápida tem um nome, né, que só fala muito, que é Elevator Pitch. Né? E o que é isso? É uma apresentação bastante curta do seu negócio, produto ou serviço, considerando o tempo de permanência em um elevador. A meta da apresentação pitch é o quê? Conquistar o interesse rapidamente. Tá? Então é bom você ter um elevador pitch preparado para que você possa encontrar alguém e rapidamente apresentar o seu problema, a sua solução, né? Através de um produto ou serviço. E como chegar aos seus clientes? Então coloque essas perguntas na cabeça. Você tem que responder através dessa apresentação. Como o produto ou serviço ajuda o cliente a enfrentar um problema, ele ajuda a atingir seus objetivos e como o seu produto ou serviço supera a concorrência. Tá? Então, para um investidor, você já tem que pensar o seguinte: qual é o problema, qual é a solução, como ajudará, aí é bom você identificar o público-alvo, o negócio pode ser lucrativo, o que é necessário para avançar, quanto capital é necessário e como os fundos serão usados. Então, são essas observações. Tá? Aqui, algumas práticas recomendadas, né, na criação e na realização de uma apresentação rápida. Né? Primeiro, conheça seu público, né? Ou seja, ajuste a apresentação às necessidades deles. Use uma narrativa. Use sua apresentação para contar uma história com palavras, imagens e exemplos, como a gente utilizou aí na nossa apresentação. Estabeleça relevância, né? Ou seja, no início da apresentação, informe o seu público sobre como o seu projeto resolverá um problema que eles têm. Seja confiante, ou seja, demonstre confiança na sua empresa, ou produto ou serviço. E não use frases como eu acho. Seja pessoal, pense na apresentação como uma conversa com o seu público, deixe tempo para perguntas, né? E chame a atenção, né? Ou seja, toda apresentação deve terminar com um chamado à atenção, um chamado à ação, poderia ser uma reunião de acompanhamento com o cliente ou investidor. Então, são algumas práticas que são recomendadas. Tá? Aqui, algumas recomendações, né, de como criar uma apresentação. Certo? Observe que tem uma diferença, né, entre a apresentação de vendas para os clientes e para investidores. Né? Investidores, vamos dizer, é mais direcionado para as finanças, né? Como é que vai criar isso daí, de gerar lucro. Tá? E você pode agora estar perguntando, mas Gilson, como é que eu vou usar o Design Thinking para a tarefa final? Certo? Infelizmente, pessoal, a gente não vai poder, por causa dessa pandemia, fazer toda essa interação, tá? Para vocês fazerem um protótipo. Mas, como é um assunto interessante, eu resolvi manter a questão do Design Thinking para que vocês saibam o que é e como podem utilizar nos futuros produtos ou serviços ou disciplinas que vocês possam ter no curso, né, ou após o curso. Tá? Mas é interessante porque através dessa aula vocês sabem o quanto é importante o protótipo, né? E como podem ser usado
os seus conhecimentos através do design thinking para aumentar o impacto do protótipo. Ou seja, você não vai fazer um protótipo por fazer. Você tem agora um passo a passo, que é a geração, a problematização, a observação, a entrevista, a questão de você estabelecer uma persona para tentar criar uma situação que estabeleça empatia com o seu cliente, né? Você criar o protótipo através de interações com o seu cliente e no final avaliar. Ou seja, você já tem um processo. Você não vai fazer por fazer. Então isso é importante, tá? Então eu resolvi manter esse conteúdo porque eu achei importante esse conhecimento para vocês, tá? E agora os recursos. Ou seja, Gilson, qual ferramenta eu posso utilizar para criar um protótipo? Para o meu aplicativo lá, que vai ajudar a cantina. Então tem essas ferramentas, né? O Adobe XD, o Figma, o InVision, o UXPin, o Marvel App. O pessoal me recomendou e tem usado muito o Figma. Já que você vai desenvolver o protótipo através de uma tela de aplicativo, o Figma consegue fazer esse protótipo. Tá? E aqui as referências, né? O curso que eu fiz, Design Thinking, online da HP Life, eu recomendo, é muito bom, certo? Também tem esses dois sites aqui que tratam da questão do protótipo, né? Como montar um negócio. E esse outro que fala dessas 5 ferramentas para fazer um protótipo de aplicativo. Ok? Então, dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Tem a nossa aula síncrona para tirar essas dúvidas. Tá? E também temos os nossos canais, onde vocês podem tirar dúvida, certo? E também algumas recomendações para essa última atividade. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui, tá? A gente se vê novamente até o final da disciplina para a gente fechar esse semestre. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia, ou tarde, ou noite. Até mais!